Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez nos reunindo aqui remotamente através do Grupo Espírito Timoneiro. Vamos nos preparando para mais uma reunião onde vamos receber os ensinamentos de Jesus para o nosso progresso. Vamos então nos tranquilizando, vamos fechando os nossos olhos, procurando imaginar uma luz radiante vindo do alto sobre nossas cabeças, a nos abençoar, a nos intuir, a nos tranquilizar, a nos ajudar a entrarmos em sintonia com um plano maior que antes de nós já se encontrava aqui. E agradecendo a possibilidade de mais uma noite de aprendizado e de possibilidades de evolução. Vamos então dar início dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, à medida em que também devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Teu nome, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos continuar no capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide à direita, vós os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis no perfume da caridade que espargem em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que dando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem nunca irá desgarrar-se. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vos fará praticar o bem, pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para não fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesses usufruir da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for seu culto. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Boa noite a todos e uma ótima semana. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira para a leitura do nosso Evangelho.
né? E para estarmos aqui, para termos um melhor entendimento na aplicação dele. O tema de hoje fala sobre fora da caridade não há salvação. E o pensamento de Jesus é o que melhor exprime o que é caridade, né? E o que melhor explica o que é caridade são os nossos deveres. Então, se a gente entender quais são os nossos deveres e colocá-los em ação, estaremos aí explicando o que é caridade, né? Jesus é o exemplo máximo, né, que nós temos de caridade em ação. Porque caridade sem ação também não frutifica. Então ele é o nosso modelo, porque ele não só com seu exemplo explicou o que era a caridade, mas como também colocou ela em ação, para entendermos também o que é uma caridade em ação, né? Então, para a gente poder estar entendendo melhor isso, nós temos que entender o que é caridade, o que é salvação, né? Se nós não entendermos o que é uma coisa e outra, vai ficar mais difícil para a gente estar colocando ela em ação, né? Na questão 886, vou pegar aqui para ler para vocês, do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão e ofensa. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade para Jesus não se limita à esmola, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência porque temos necessidade dela e não nos permite humilhar os outros, ao contrário do que muitas vezes se faz, né? Então, na questão 886, fala, né, bem explicadinho aqui o que é caridade, né? E lembrando uma palestra que eu escutei, né, do Divaldo Franco, ele falava assim, assim com muita, né, propriedade, né, sobre caridade, que eu também quero ler para vocês, porque é muito importante. Caridade no Espiritismo não é o ato tradicional da esmola, ou aquele sentimento de dar as coisas. Quando damos um copo de água ao sedento, um pão, né, ao que está com fome, um medicamento àquele necessitado, estamos realizando a solidariedade, a manifestação nobre do humanitarismo, que compreendemos como caridade material. Então, gente, a gente tem a caridade material e temos a caridade moral, né? Então, a proposta do Espiritismo, ela vai assim muito além, porque ela vai nessa caridade moral, que é o grande sentimento do amor, né? Que renuncia, que é abnegado, né? Que quer fazer o bem. Então, caridade moral é aquilo que vem despertar na gente, né, a nossa ignorância e que vai nos dar a luz. Eu não poderia falar assim melhor, senão que caridade é a presença de Deus, né, que nos guia no nosso caminho, na nossa caminhada, né, gente? Percebe a diferença da caridade material e a caridade moral? Né? Caridade moral, ela deve ser o nosso norte, a nossa fonte inspiradora, para que a gente possa realizar aí uma grande viagem interior de transformação. Cada momento da nossa vida, procurando nos transformar, né, numa pessoa melhor.
de sempre estar naquela grande máxima, amar ao próximo. E quando a gente olha para o próximo com esse amor, a gente está aplicando essa caridade moral. Então está muito ligado à nossa reforma íntima, né? Aquelas nossas sombras que vão desaparecendo, né? Que é o egoísmo, que é aí a prepotência, que é o orgulho. Então, quando a gente esquece isso, a gente começa a aplicar aí a verdadeira caridade, né? Então, o que é salvação? Caridade, né? É o amor em ação, esquecendo todas essas sombras, né? Do orgulho, da vaidade e por aí afora, né? Salvação vamos dizer assim, é quando nós nos libertamos desse jugo interior, né? Que é o orgulho, aí o egoísmo, né? A escravidão da nossa consciência, né? Da escravidão material. E passamos a doar a nossa parte moral, o nosso bem-querer, né? Deus falava assim: fora da caridade não há salvação. E ninguém chega ao Pai senão através de mim. O que você pode entender sobre isso? Não chegamos ao Pai através de Jesus, porque Jesus é a representação da caridade. E o Pai é a salvação que a gente busca. Então, ninguém chega ao Pai se não for por mim. É isso que quer dizer essa máxima que Jesus deixou aí pra gente, né? E se a gente seguir esse lema, fora da caridade não há salvação, gente, não tem como errar. Se seguir essa máxima e estarmos aí compreendendo o real sentido disso daí, não tem como errar, porque a gente vai estar evitando todo o mal que a gente possa fazer a alguém. E não basta só evitar, mas também aí entra a ação, né? O que é? Fazer o bem. Então a gente deixa de fazer o mal e passa a praticar o bem, né? Então isso aí é muito importante. Eu diria ainda que a chave está conosco. A proposta de mudança, a construção dessa nova era está conosco. A gente tem tudo na mão, né? E às vezes a vida até nos coloca em situações assim de escassez, que é para nos mostrar o caminho, a procura, né, de como fazer, né? A caridade vai definir tudo na nossa vida. Ela vai ser o centro, ela vai nortear. Então, o que adianta ter um grande cérebro, um grande intelecto, se a gente não tiver um grande coração? Tem uma historinha que é Emmanuel, né? Perguntaram para Emmanuel uma vez o que ele escolheria. Duas ações, aconteceria lá duas problemáticas, vamos dizer assim. Uma, onde tinha um grande intelecto, uma grande cérebro, e o outro não tinha tanto cérebro, não tinha tanto intelecto, mas tinha um grande coração. Na realidade, não importa nem a questão por que chegou, mas a essência era essa, do centro das perguntas. E simplesmente ele respondeu: eu não tenho que pensar, eu não tenho que analisar nada, porque ou se eu sei a questão, se eu não sei a questão, não faz diferença. A resposta está naquela que realmente tem a maior caridade, o maior coração. Essa vai ser a minha escolha. Não importa a pergunta, não importa a questão. A minha escolha é essa. Qual que tem mais caridade? Qual, né, que tem o maior coração? É essa a minha escolha, né? E
nos falta ainda muito amor. A gente tem que aprender muito ainda de amor para a gente saber trilhar, né, o nosso caminho. Eu diria assim, o nosso caminho é como um grande deserto, né? Mas não pensa em deserto simplesmente, é só uma comparação, porque o deserto na realidade é um deserto interior que a gente tem dentro da gente, né? E que a gente tem que estar fazendo com que isso frutifique. Então, vamos fazer a seguinte pergunta: se eu tivesse que atravessar um deserto, o que eu levaria? Para começar, eu levaria o menos possível. E eu levaria coisas que não pesam, que não são cargas, né, para me levar. Por quê? Porque o deserto de dia é um sol tremendo, que a gente mal suporta. À noite é um frio mais intenso ainda. É muito mais complicado, não é verdade? Então, o que eu levaria? O amor não pesa. A caridade não pesa, né? E a caridade me faria suportar melhor o sol que queima e me desgasta, porque a caridade refrigera, te tranquiliza, né? E à noite, com aquele frio, a caridade te acalantaria, te aqueceria, né? Então, você praticando isso, você vai encontrar tudo isso. Então, você estaria agasalhado, não é verdade? Então, com isso, a gente chega até a luz. Então, a comparação do deserto é para a gente verificar exatamente isso, o nosso deserto interior, né? Eu escolheria, né, a caridade, eu escolheria o amor, porque estaria refrigerando todas essas minhas necessidades. E a salvação? O que é a salvação? A salvação, gente, é aquilo que nos liberta desse jugo interior, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a escravidão da nossa consciência, né? E da escravidão material também. Estaríamos, né, aprendendo a se desligar mais dessa materialidade, né? Deu para entender o porquê dessa máxima? Fora da caridade não há salvação. Se a gente entender isso e colocar isso em ação, vai ser difícil se perder nesse caminho que a gente tem para trilhar, né? Seguindo isso, não tem como errar. Eu diria, é uma bula de um grande remédio e que custa muito pouco, né? Porque com essa compreensão a gente vai estar evitando fazer o mal. E evitando fazer o mal, estamos também aprendendo a fazer o bem e aplicando esse bem que aprendemos. Então é caridade em ação, né? Não temos pessoas perfeitas ainda entre nós, porque justamente estamos aqui num mundo, né, de prova e expiação. Então não tem ninguém perfeito. A gente está aqui para aprender mesmo, né? E temos que entender, ainda com isso, que a chave está conosco. A proposta de mudança está conosco. Depende simplesmente da gente, né? Para a gente estar colaborando aí com a construção dessa nova era de regeneração, né? A vida, às vezes, nos causa mesmo assim, dificuldade, que é para a gente poder estar descobrindo o que é essencial. Então, hoje, nesse momento todo que a gente está passando, principalmente com essa pandemia toda, nós estamos descobrindo aí grandes valores, né? E descobrindo o que é essencial. Então, a caridade define o nosso centro, a nossa meta, né? E ainda eu diria assim, aonde queremos chegar? Como faremos para chegar? Ninguém chega ao Pai senão por mim.
caridade, salvação. Isso está muito ligado ao Cristo, porque Ele é, né, a personalidade da caridade. Então, sem Ele, não chegaremos ao Pai. Uma pergunta que foi feita para a Madre Teresa de Calcutá uma vez, e perguntaram para ela assim: como eu sei que eu estou no caminho? Como eu sei que eu estou, né, fazendo certo, estou aplicando essa caridade da forma que tem que ser? E aí o exemplo veio dela, porque por onde passa deixa um rastro de felicidade, de amor, né, de fé. Então, quando a gente está aplicando a caridade, por onde a gente passa, a gente vai deixando tudo isso. Então, aí a gente sabe que a gente está no caminho. A gente sabe que a gente está fazendo certo. Tá? E para a gente já encerrar a nossa palestra, né, espero que eu tenha conseguido aí explicar um pouquinho mais para vocês, né? Eu vou citar uma frase da Madre Teresa que é assim muito significativa. Ela falava assim: um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Um coração que se torna vaso, que transporta o perfume da caridade, que deixa um rastro de luz e de bênção por onde passa. Muita gratidão a todos, que tenham uma boa semana e que possamos aí estar compreendendo melhor a nossa direção, o nosso centro. Muito obrigada. Olá, depois dessa palestra tão gostosa, tão edificante para os nossos corações, para as nossas almas, é chegado o momento de levarmos as nossas boas vibrações ao plano maior, pedindo proteção e amor para o nosso planeta, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, pedindo que todos sejam abraçados e acarinhados com muito amor e caridade. E é com esse sentimento que encerramos a noite dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em evolução, agora e na hora de nossa passagem para o plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana e até uma próxima.